Olá, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Eu espero muito que sim. Hoje vamos gravar um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. A gente vai bater um papo, eu vou falar um pouquinho pra vocês das minhas experiências, do que aconteceu na minha vida, como que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, pedindo que vocês fizessem perguntas pra mim. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui, sempre fica também no box de informação, e eu tô sempre interagindo por lá com vocês também. Então, a maioria das perguntas, 80% das perguntas que chegaram pra mim era sobre a minha gravidez, o meu desejo de ser mãe, com quantos anos eu fui mãe, enfim. Então eu decidi gravar um vídeo específico falando sobre a minha experiência, compartilhando algumas coisas que aconteceram durante alguns longos anos, né? E que pode ajudar, né, de alguma forma alguém que tá me assistindo aí do outro lado, porque foi muito difícil pra mim e eu sei que esse assunto é um assunto bem delicado, a gente sofre bastante durante esse período e eu pensei, por que não, né, por que não expor a minha situação, contar a minha experiência, o que aconteceu comigo. Eu por muitas vezes pensei em desistir, então eu posso de alguma forma estar ajudando alguém. Então eu selecionei algumas coisas, eu peguei alguns exames, gente. Até um mês atrás, mais ou menos, eu não tinha ideia que eu gravaria esse vídeo e eu tinha aqui em casa todos os exames desde o início, de quando tudo começou. Depois de uma faxina que eu fiz aqui, eu acabei tirando alguns papéis e hoje eu não tenho mais todos os exames. Mas eu fiz um levantamento, eu peguei todos os que sobraram, né, os mais importantes que eu deixei. Anotei muita coisa pra vocês aqui e eu espero muito ajudar vocês de alguma forma. Vamos começar por onde tudo começou. Então, gente, eu casei. Na verdade, eu fui morar junto com 18 anos. Então, tudo na minha vida aconteceu muito cedo, muito precoce. E foram muitas coisas que aconteceram assim, porque desde o momento que eu casei, eu já tinha minha casa, eu tinha vontade de ter uma filha. E com 20 anos eu resolvi parar o anticoncepcional, né, que eu tomei durante poucos anos da minha vida, 2 anos no máximo. Então com 20 anos eu resolvi parar o anticoncepcional para tentar engravidar. E foi daí que tudo começou. Foram se passando, né, o primeiro mês, a gente naquela expectativa, o segundo mês, o terceiro mês. E daí a gente começa a pesquisar na internet, né, porque hoje em dia a gente quase não vai ao médico. A gente sente uma dor, a gente vai lá no Google. Dor na planta do pé, o que é? Aí o Google responde pra gente, né? A gente acha que ele responde, mas na verdade isso não é o correto a fazer. Então eu comecei a pesquisar na internet sobre o que poderia estar acontecendo, porque eu tava demorando esses meses pra engravidar, porque eu ainda não tinha engravidado ainda. E aí comecei a pesquisar e entrei nesse mundo, né, da infertilidade. Existem vários fóruns, várias comunidades que meninas, mulheres tratam, conversam, né, sobre esse assunto. Com 6 meses já de tentativa, já estava começando a subir para a cabeça, porque o pior de tudo é o nosso psicológico, e é ele que atrapalha tudo. Nisso tudo, eu sempre tive um ciclo menstrual muito regular, muito certinho. Eram 28 dias cravado, uma menstruação um pouquinho intensa, que durava 5 dias na época, mas eu era jovem, né, os hormônios estavam ali bem altos. Então eu achava que estava tudo normal, porque toda a outra que eu fazia, né, a transvaginal para acompanhar os ovários, eu nunca tive ovários policísticos. Aí eu procurei uma ginecologista que me acompanhava desde então, para contar para ele esse desejo de engravidar. Daí ele me orientou que eu fizesse alguns exames de sangue, como tireoide, alguns hormônios, enfim, para ver se estava tudo legal. Uma outra transvaginal, né, para verificar novamente os ovários, o útero, o colo do útero, o endométrio, e que continuasse na vida de tentante por mais um ano, porque quando a gente toma um anticoncepcional durante alguns anos, você demora a eliminar, né, aquele hormônio, aquele medicamento que contém, né, os anticoncepcionais, e você precisa dar um tempo para o seu organismo para ele poder se libertar daquela droga, né, porque ela continua no seu organismo. Então eu precisava ficar mais um ano na vida de tentante, apenas
tentando, sem tomar nada, sem fazer nada. Junto a isso, eu só precisava fazer esses exames, né, que ela havia passado pra ver se estava tudo ok. Mas daí, né, gente, eu, Mari, curiosa do jeito que eu sou, continuei, né, fazendo toda essa investigação na internet, procurando saber, fazendo parte de comunidades, de grupos, enfim, né, colhendo o máximo de informação e tentando, né, de alguma forma me ajudar. Porque você começa a ficar abalada emocionalmente, psicologicamente, a sua relação, enfim. A gente precisa ter muita força, né, e fé, porque é uma situação muito complicada. Então, depois disso tudo, se passou esse primeiro ano, né, que a médica havia me pedido para que eu esperasse, simplesmente esperasse. Porque os exames estavam todos ok, eu não tinha nenhum problema aparente. Então a gente esperou por um ano em vão. No segundo ano eu já não sabia mais o que fazer, já estava começando a me desesperar. Então eu procurei um médico para poder tratar, um especialista, né, em fertilidade, para poder me ajudar nessa investigação. Era um médico muito bom, referência, que aceitava meu plano, e ele tinha uma clínica, né, de infertilidade, que cuidava de infertilidade no Rio de Janeiro. Daí eu cheguei lá na primeira consulta e contei, né, toda a minha trajetória, o que tinha acontecido até então. E ele me passou uma bateria de exames com nomes que eu nunca havia escutado, que pareciam até palavrões, como esterossalpingografia, videolaparoscopia, que é uma cirurgia, mas é um exame também, e eu vou explicar tudinho pra vocês. Aí chegando lá na minha primeira consulta, né, com esse médico, com esse especialista, eu contei tudo que eu já estava passando, que eu já havia feito, o que estava acontecendo durante esse 1 ano e meio, na verdade, porque por 6 meses eu tentei sozinha, com 1 ano eu segui a orientação do meu ginecologista e nada havia acontecido até então. E ele me orientou que eu fizesse, né, uma bateria de exames. E ele ia dividir esses exames em 2 ou 3 partes, porque eram inúmeros exames e ele precisava investigar por partes. Começamos com exames de sangue, né, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eram exames de sangue, então era bem mais fácil de fazer. E também, junto aos meus exames de sangue, ele pediu em primeira mão, a primeira coisa que ele pediu, porque ele falou que era até um erro do meu ginecologista, o espermograma, o espermocultura, né? Que é o exame que o homem colhe o esperma no laboratório e manda para análise. Para saber se o esperma do seu marido é de qualidade. Então a gente fez, né? Primeiramente esses exames. Deu tudo ok, deu tudo muito bom, meus exames de sangue, eu não tinha nenhum problema, nada. As ultras, né? Porque junto a isso ele também passou novas ultras para verificar os ovários, o útero, a parede do útero, o endométrio. Foi então que a gente foi para a segunda parte dos exames, gente, que eram exames assim com nomes estranhíssimos. E aí eu fui fazer, né, gente? Eu corri e falei, não, vamos fazer. A gente já tá aqui, é um desejo, vamos lá, eu não quero saber se dói. Mas eu chegava em casa, internet. Esterossalpingografia, como é feito, o que acontece, o que você sente, quais os efeitos colaterais. Enfim, né, gente, eu sempre tinha aquela segunda consulta com o Google, né, todos os dias. Daí eu aproveitei, né, graças a Deus eu tenho um plano de saúde e eu fui fazer essa esterossalpingografia. O que é a esterossalpingografia, gente? É um exame radiológico que é feito com contraste. Eu fiz o meu em centro cirúrgico, eu fiz no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. E ele é feito para verificar anomalias do útero e das trompas. Esse exame é feito pelo colo do útero por meio de um catéter em posição ginecológica. Nada mais é do que, gente, eles colocam um catéter no canal vaginal e injetam um contraste à base de iodo para ver o caminho que esse contraste vai fazer nas suas trompas. Eles conseguem ver essas imagens, ter
esse diagnóstico através de um aparelho de raio-x, porque eles ficam tirando vários raios-x enquanto esse iodo, né, esse líquido está circulando no seu corpo até o seu útero. Para muitas pessoas falam que esse exame é um exame desconfortável, mas eu não senti absolutamente nada. Foi um exame muito tranquilo, com uma equipe médica maravilhosa que me passou muita segurança, que esteve comigo, né? Tinham 4 ou 5 pessoas na sala me dando toda a orientação. O seu companheiro não pode entrar, então ele precisa ficar do lado de fora, porque é um centro cirúrgico, né? Enfim, mas é um exame rápido que dura em torno de 30 a 40 minutos e você vai para casa no mesmo dia. Bom, eu fiz esse exame e ótimo, eu não tinha nenhum problema, nada foi detectado nesse exame. Daí eu fui muito animada para consulta, né? Levei todos os exames pro médico, chegando lá ele falou que tava tudo legal. Nesse momento eu já acreditava que a minha mente estava atrapalhando, né? Que o meu psicológico estava prejudicando. E eu confiei no próximo passo do médico, que ele queria me dar mais uma pausa, um tempo de pausa. E que nesse tempo de pausa eu ia tentar bastante, né? Que eles mandam a gente tentar à vontade. Quanto mais, melhor. E a gente só ia fazer, junto a essas tentativas, né, uma monitorização da minha ovulação. A gente ia monitorar os meus ovários ovulando através de ultrassonografias seriadas. Tinha data. Daí foi que eu virei a mestre da tabelinha, gente. Até hoje a pessoa fala pra mim: Mari, minha menstruação veio tal dia, eu tive relação tal dia, eu tenho possibilidade ou não de engravidar. Se eu falar você tá grávida, né? Era o dia certinho de ter, porque eu fiquei craque, a professora da tabelinha. Comecei a fazer a minha tabelinha, né, a contar os dias ali. Como a menstruação era muito certinha, meu ciclo era o ideal de 28 dias, então eu sabia que o meu período de ovulação era ali entre o 12º ao 16º. Então o 14º e o 15º são os dias mais prováveis à ovulação. Então tá aí que a gente começou, né, a praticar bastante e a fazer essas ultrassonografias seriadas. Então eu lembro que eu precisava fazer uma ultrassom no 10º dia, e depois da minha menstruação, no 12º, no 14º e no 16º. Para que servia, gente? Para avaliar. No 10º dia a gente ia ver se tinha folículos. No 12º, para ver se esses folículos estavam se desenvolvendo. No 14º, para ver se esses folículos desenvolveram e já poderiam, né, estourar, romper. E o 16º, gente, para ver se esses folículos já haviam rompidos. Ou seja, o primeiro mês a gente conseguiu visualizar direitinho toda essa trajetória dos meus folículos. E deu tudo certo, mas não engravidei. Fizemos novamente no 2º mês. Nada ainda. No 3º mês, o médico indicou, né, ele passou uma forma diferente da gente fazer essa ultrassonografia seriada, porque a gente teria a ajuda de alguns medicamentos para ajudar a produzir mais óvulos, que era o Clomid. Era um medicamento que você comprava, não era um medicamento caro. Então ele queria produzir mais óvulos para ver se a gente aumentava as chances de fecundar algum óvulo lá nas trompas. Daí eu comecei a tomar um remédio. Você toma, eu acho que depois do 5º dia da sua menstruação até o 10º, e aí você começa a fazer a sequência das ultras que a gente já havia feito no mês anterior. E nada, mais um mês, já foi o 3º mês, enfim. No 4º mês, o médico incluiu, além do Clomid, né, que era um remédio para ajudar os ovários a produzirem folículos, ele me receitou, né, um remédio para poder explodir, estourar esses folículos. Era uma injeção do medicamento chamado Choragon. Eu nem sei se é bom a gente falar o nome desses medicamentos, gente. Todo o meu tratamento de infertilidade foi feito com o auxílio de um médico, a orientação de um médico. E isso é muito importante, que você tenha um médico para poder te acompanhar. Não faça isso em casa, porque existem vários riscos mediante a um tratamento de infertilidade. Então você precisa de um médico para te orientar, ok, gente? Eu comecei a tomar essas injeções aí já no 4º mês de tentativa. Então eu tomava o Clomid do 5º dia ao 10º.
No 10º, fazia uma ultra para saber quantos folículos eu havia produzido nos ovários. No 12º, para saber se esses folículos estavam se desenvolvendo. Daí, no 13º, eu já tinha que tomar a primeira injeção desse medicamento que ajuda a estourar esses folículos. Só que depois que você tomava essa injeção, você tinha que começar, entrava um reloginho na sua vida. Você tinha que começar a contar as horas, porque você precisava ter suas relações sexuais nos horários com a maior probabilidade de fecundação. Esses horários foram indicados pelo médico, foi ele que conversou comigo, me explicou tudo certinho. E aí, 12 horas depois da primeira injeção, eu precisava tomar a segunda injeção, que dava quase no 14º dia. Então, às vezes era de madrugada, eu tinha que pedir uma amiga que era enfermeira para poder me aplicar essa injeção, de ir no posto de saúde para poder aplicar essa injeção. Alguns médicos não queriam aplicar o medicamento, daí eu tinha que ter, né, um pedido do meu médico solicitando, explicando a situação, e aí sim eu conseguia tomar o medicamento no posto de saúde. E aí correr para casa, porque daqui a 6 horas a gente tinha que tentar de novo, praticar de novo. E aí a gente tinha todos esses horários certinhos e a gente fez esse tratamento com esses medicamentos por 3 meses. E confesso que foi uma das piores épocas do tratamento, porque começa a desgastar um pouquinho a relação, já com tudo que tá acontecendo, com todo o estresse, com toda essa carga aí de preocupação, você achando que já não vai mais conseguir, você sem saber o que tá acontecendo de verdade com o seu corpo. E além de tudo isso, você ainda ter hora para poder praticar uma relação sexual com seu marido. Então é uma coisa assim que mexe muito com o nosso psicológico, muito emocionalmente e com todo o nosso corpo também. Ficamos por esses 3 meses fazendo esse tratamento e nada aconteceu. Voltamos ao médico para saber o que estava acontecendo, porque não deu certo, não estava funcionando, o que mais a gente poderia fazer. Daí o médico falou para mim que o último passo seria um exame, que durante a realização desse exame era bem provável que eu teria que fazer uma cirurgia. Então eu precisava me internar, fazer um risco cirúrgico, deixar tudo certinho. Esse exame, gente, era uma videolaparoscopia. Essa microcirurgia minimamente invasiva costumava fazer o diagnóstico de doenças, mas hoje é usada quando se pode aliar a contestação do problema e tratamento, como em casos de endometriose e mioma. Nela, uma câmera é introduzida por um pequeno buraco feito no umbigo para mostrar os órgãos reprodutivos em tempo real. Daí ele me explicou exatamente assim: é um exame que pode ser o tratamento se a gente achar algum problema. E esse tratamento é a cirurgia, só a cirurgia que vai resolver, porque ele já suspeitava da endometriose. E eu topei, falei, vambora, é agora, me passa o risco cirúrgico, é o que eu quero, é um sonho e a gente já tá no limite. E se eu tiver que fazer a cirurgia, eu vou fazer a cirurgia. Daí ele me passou todos os exames para o risco cirúrgico e foi eu, em 2008, pro centro cirúrgico, fazer a cirurgia da endometriose. O exame, né, mas durante o exame eles diagnosticaram que eu tinha endometriose leve nos ovários. Então lá, ali mesmo, durante o exame, né, eles fizeram a cirurgia, que nada mais é do que cauterizar, né, esses focos de endometriose dentro dos ovários. Então eles fizeram essa cauterização ali, queimaram, né, aqueles foquinhos de endometriose nos meus ovários e me liberaram. Essa cirurgia, deixa eu falar um pouquinho da cirurgia, como que foi a minha experiência com a cirurgia. Eu me internei durante a tarde de um dia, né, depois do almoço, e fui operar lá para as 10 horas da noite, porque eu precisava fazer um jejum, fiquei no soro até então. Então eu só fui conseguir operar às 10 horas da noite. No centro cirúrgico foi bem rápido, tipo 2 horas até voltar pro quarto. E no outro dia eu já fui liberada para casa. E você ganha um atestado de 14 dias para poder voltar para suas atividades normais. Durante o exame, gente, é introduzido uma câmera, né? A minha foi pelo canal vaginal. E aí eu tenho 2 furinhos aqui, como eles identificaram que a endometriose era nos ovários, eles fizeram 2 furinhos aqui, ó, um de cada lado na direção dos ovários, aqui abaixo da barriga, né? No abdômen inferior. Um do lado direito e outro do lado esquerdo.
mas esses furinhos são assim, meio centímetros, é imperceptíveis. Hoje a gente não consegue nem mais achar essa cicatriz aqui. Então eu fiz essa cirurgia, fui pra minha casa, depois de 14 dias voltei, né, às atividades normais. Você só leva esses pontinhos, é um pontinho de cada lado, uma coisinha bem tranquila. Senti um pouquinho de dor, né, após a cirurgia, mas nada que fosse absurdo. Então voltei para as minhas atividades normais e depois de um período ele falou que eu tinha que ficar uns 3 meses sem tentar. Então depois desses 3 meses a gente voltou, né, às tentativas. E a resposta negativa continuava na minha vida, né. A gente fazia testes de ovulação, porque a gente já não tinha mais as ultras seriadas para poder ver quando estávamos ovulando. Então a gente comprava os testes de ovulação para saber e anotava tudinho, testes de gravidez e nada, não. A minha cirurgia aconteceu em 2008 e eu continuava recebendo, né, a resposta negativa, o negativo nos testes durante longos meses. Nesse período eu já não sabia mais o que fazer. E eu falei, não, a gente precisa fazer uma inseminação, porque eu não vou conseguir engravidar. Os meus ovários provavelmente não produzem folículos que sejam saudáveis, que estejam no ponto de fertilizar. E eu não sabia mais o que fazer, gente, não sabia mais o que fazer. E aí a gente procura na internet, a gente começa a ver também o depoimento de outras pessoas que ficam anos, 10, 15 anos tentando, e isso te desmotiva ainda mais. Mas aí agora eu vim falar pra você que sim, é possível. A gente precisa, é claro, se tratar e ter fé, acreditar, porque é possível. Em setembro de 2010 eu recebi meu primeiro positivo. E pra mim foi a maior alegria da minha vida, porque eu nunca tinha recebido um falso negativo, gente. Era sempre não, sempre negativo. Então quando eu vi aquele teste de farmácia acendendo as 2 linhas, eu não acreditei, corri. Minha mãe, marquei uma ultra próxima à casa da minha mãe, fiz essa ultra e tava lá, gente, no útero, um saquinho gestacional bem pequenininho, com um pontinho preto quase imperceptível no meio. Eu tenho essa ultra até hoje aqui. Nessa ultra tá dizendo que eu tava de 4 para 5 semanas de gestação. E sim, era uma gravidez, estava implantadinho certinho no útero e tinha tudo para dar certo, e deu certo, gente, porque era Manu. Então, depois dessa ultra, eu corri para fazer o pré-natal, porque eu tinha medo, né, de perder, de acontecer alguma coisa. Então, a minha tia me indicou um médico dela, um obstetra, e eu fiz o meu pré-natal todinho com ele. Foi um pré-natal muito tranquilo, foi uma gravidez muito tranquila. Eu não sentia enjoo, eu não sentia dor de cabeça, eu não tive absolutamente nada durante a gestação da Manuela. Foi uma gestação que eu engordei pouquíssimos quilos. Foi uma cesárea também, gente, no dia 28 de maio de 2011 aconteceu a cesárea, 3h05 da tarde. E a Manu nasceu, né, gente? A alegria de todos. Enfim, gente, foi uma gravidez muito feliz, um nascimento muito esperado. E até hoje, né, uma criança muito querida. Então é isso, gente. Contei um pouquinho pra vocês aqui, né, da minha gestação. Eu espero que vocês tenham gostado. De alguma forma vocês possam absorver de maneira positiva as minhas experiências, de ajudar você com uma motivação que sim, é possível. Você tem que esperar, o momento certo é o momento de Deus. Deus sabe de todas as coisas e o seu momento vai chegar, tá bom? Eu tô torcendo por vocês também. Então agora eu vou pedir pra você, se você gostou desse vídeo, você deixar o seu gostei, de comentar aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, porque daí a gente pode gravar um próximo vídeo. E se você tá passando por aqui e ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família, tá bom? Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.